É muito bom estar aqui de novo com vocês para continuar esse bate-papo super importante, explicando, a gente não está regulamentando nada. A gente está discutindo sobre a regulamentação, a provável, possível regulamentação. Isso aqui é só uma troca de ideias. Explicando, a gente não está regulamentando nada. Deixa eu dizer aqui sobre a regulamentação, a provável, possível regulamentação. E a ideia, assim, é começar essa discussão. A gente já está no segundo encontro, está trazendo gente nova para isso, e a gente aparece agora com uma novidade que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que a gente vai desdobrar isso melhor aqui, e daqui a pouco está entrando o Maurício Salem também. O Maurício Salem está um pouquinho perdido, mas a gente já está resgatando ele para trazer aqui para a sala. E hoje eu tenho muito prazer de participar dessa conversa com o Yoga Instructor André De Rose. Mahesh, que estou conhecendo agora. Prazer, Mahesh, seja muito bem-vindo. Professor Carlos Eduardo, de novo na discussão. E Eric Schultz. Gente, vocês mesmos se apresentem, tá? Passo a bola para o André. Mahesh, vou começar com o Mahesh, que ele está entrando agora na conversa, e com o Eric também. Oi, Mahesh. E aí, como é que tá? Tudo certo? Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com todo mundo, nesse debate polêmico e há décadas vem se conversando sobre isso. E chegou a hora da gente se reunir, se encontrar. Então é muito importante esses eventos, essa data, e espero que a gente consiga produzir hoje. Eric, bem-vindo, Eric. Boa noite, Arnoldo, obrigado. Boa noite, André, boa noite, Mahesh, boa noite, Carlos. Boa noite a todo mundo aí que já está escutando a gente, ou que vai ver a gravação depois. Então é um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é polêmico, mas também é um assunto que é bom a gente ficar atento para os desdobramentos que estão acontecendo no Brasil em relação a esse assunto e outros, né? Que praticamente quase toda semana, quase todo dia a gente tem uma novidade, um ponto novo que a gente precisa conversar, e é sempre bom ouvir pontos de vista, ouvir as diversas experiências que aqui a gente pode falar, ouvir, e assim a gente crescer com tudo isso. Eu aprendo muito sempre com todo mundo que está presente, com certeza, por causa dos pontos de vista e as experiências de cada um. Eu acho que é sempre muito gratificante. Obrigado pelo convite. Estou aí para que precisar. Professor Carlos, bem-vindo de novo. É sempre bom ter o senhor aqui. Pois é, estamos conversando, continuando uma conversa que já começou aí há uns dias atrás, né? Sobre essa questão da regulamentação, que muita gente realmente não sabe que há uma proposta, ou que há várias propostas de regulamentação circulando por aí, tramitando na Congresso Nacional, e que podem mudar o ambiente de trabalho, mudar as condições de trabalho dos professores de yoga, dos praticantes. Então, isso pode afetar muito a vida de quem está envolvido diretamente com o yoga. Então, é importante se arejar essas ideias, se discutir por aqui, e, eventualmente, se mobilizar as pessoas que estão interessadas, simpatizantes, praticantes ou instrutores de yoga, para botar a mão nessa massa que está rolando por aí, né? Porque os processos estão seguindo a mecânica própria do poder público, e a gente, às vezes, fica de fora desse processo e acaba tendo que engolir o resultado, seja ele favorável ou desfavorável para nós. Então, vamos discutir. Discutir é sempre bom. André. Olha, eu estou aqui também. Da última vez eu falei bastante. Hoje talvez eu fale um pouquinho menos. Mas o Carlos levantou uma coisa muito importante mesmo. E existe principalmente um PL, né, um projeto-lei lá circulando. E as pessoas perguntam incrédulas se somos nós que estamos fazendo essa regulamentação. A gente está discutindo sobre ela. E esse PL que está lá circulando, e as pessoas não estão acreditando que aquilo está lá
circulando no Congresso. E, enquanto isso, ninguém discute se é bom, se é mal, se a gente quer, se a gente não quer. São poucas pessoas que estão envolvidas nesse processo. E eu acho que a classe inteira deveria estar envolvida e não apenas as pessoas lá no Congresso discutindo sobre isso, que, aliás, o projeto não foi nem colocado por um professor de yoga dessa vez. Pessoal, lembrando que daqui a pouco vai entrar o Maurício Salem, ele está em dificuldades para acessar, e eu gostaria de manter a estrutura do Hangout a seguinte: pedir que agora, nos próximos minutos, cada um dos participantes fizesse uma explanação, assim, explicando o que ele vê sobre essa movimentação, e depois a gente vai abrir para alguma pergunta, ok? Para que cada um dos participantes faça uma pergunta, essa pergunta vai ser aberta, ou ele pode indicar alguém para responder. O pessoal que está assistindo pode digitar no chat perguntas também, que no final a gente vai responder, tá bom? Eu defini 3 minutos, tá, para essa explanação. Vou tentar ser meio chatinho com essa questão do tempo, para que todo mundo consiga falar da mesma forma, tá? Vamos começar pelo pessoal que está participando pela primeira vez. Eric, um panorama geral do que está acontecendo. O que você está vendo? O que você gostaria de colocar? Bom, eu separei alguns pontos, eu escrevi aqui que eu queria fazer essa explanação inicial, porque eu não sei se todos que vão estar ouvindo já viram o primeiro bate-papo. Eu vejo que no primeiro bate-papo já foi falado bastante sobre o assunto de forma muito boa, mas eu queria colocar alguns pontos que eu tive o prazer de estar em conjunto, né, lá na Índia. Uma outra coisa que, assim como o André estava comentando, que a gente fala de regulamentação, as pessoas acham que a gente está regulamentando, nem sabe que é um deputado, que não tem absolutamente nada a ver com yoga. Quer dizer, a gente vê a falta de informação do pessoal de dentro do próprio yoga. Por exemplo, alguns anos atrás, quando a própria Índia, né, o primeiro-ministro da Índia, o Modi, conseguiu fazer lá, ter o Dia Internacional do Yoga, as pessoas começou a ser divulgado no mundo inteiro, mais no Brasil, sobre o Ayush, por exemplo, na Índia, e as pessoas não têm a menor ideia do que é o Ayush, por exemplo, sabe? Teve gente falando que o Ayush era o Ministério do Yoga, o Ministério da Felicidade, sabe? São umas coisas que não tem nem lógica o que estão sendo falado. Então eu gostaria de começar por aí, para as pessoas entenderem um pouquinho também, porque eu acho que a gente tem que ir na fonte raiz primeiro para entender o que a Índia está fazendo em relação a isso também. Né? Não que a gente tem que se espelhar, a gente tem que ter consciência que o Brasil é um país diferente, tem uma cultura diferente, tem leis diferentes, tudo é diferente. Mas vamos tentar entender também, porque a Índia, eles também estão se revendo, eles também não param de a todo momento tentar se precaver também de países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, que vão lá caninhos doidos, né, grupos específicos tentando registrar asana, nome, mantra, livro, todo mundo que a gente aqui do meio, a gente sabe que isso é muito comum, né, acontecer com os indianos. Então, para quem não sabe, eu gostaria de começar com isso, né, o Ayush hoje é um ministério, que eu conheço, aí eu já fiz uma bela pesquisa, é o único lugar que se tem notícia que existe um ministério que hoje engloba o Ayurveda, o Yoga, a Medicina Siddha, a homeopatia, né, e a Medicina Unani, e em 2014 se tornou um ministério, e logo depois, alguns meses depois, o primeiro-ministro é o Modi. Ele conseguiu ter esse Dia Internacional do Yoga, que tem todo um significado lá para eles, que aqui no Brasil é um pouquinho diferente, porque lá é o dia do verão, aqui é o dia do inverno, etc., mas não entra em questão isso, né? É uma batalha muito grande para existir o Ayush, que é uma forma também de resguardar o yoga e todas essas outras ciências que a gente está falando, essas sabedorias, né? Então, na Índia se tem um ministério hoje que tem liberdade para resguardar o yoga, né? Coisa que a gente não tem no Brasil, a começar por aí. Independente de quem for fazer essa regulamentação no Brasil, mesmo se fosse todos os profissionais de yoga do Brasil,
se juntasse, que eu acho impossível, mas todo mundo se juntasse para ir atrás de uma regulamentação, algo que pudesse nos precaver de problemas sérios, a gente não tem um ministério, não tem nada disso, né? Então a Índia hoje está lá e tem as suas controvérsias, tem grupos dentro do Ayush diversos, cada um brigando pelo seu ponto. Uma outra questão que a gente poderia falar um pouco do Ayush também como informação para a galera do Brasil entender, né, o que é isso, porque muita gente não tem a menor ideia. Um outro ponto que eu queria levantar aqui também é em relação... quando a gente fala regulamentar o yoga, eu sempre penso da seguinte forma, regulamentar o yoga como? Porque o yoga é algo tão extenso, entre aspas, e porque hoje tem gente que vai falar o yoga como ginástica, o yoga como religião, né? O yoga como estilo de vida, como coaching, né? Como algo místico, como filosofia. Como que a gente faria isso? É uma coisa que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Poderia até ser uma pergunta que eu posso fazer depois, quem sabe, né? E outra coisa que, para variar, o Brasil é normal, né? Se faz PL sem convocar as próprias pessoas que trabalham no meio. É uma coisa muito comum, né? Se fazer no Brasil. Não é uma normalidade. Muita gente acha que isso é comum. Nossa, que absurdo. Não é. Tem um monte de PL lá tramitando que nunca foi conversado com o grupo, tá? E eu deixo, e sempre fica aquela pergunta no ar, que vai ser a minha pergunta, na verdade, por que se regulamentar? Por que está vindo essa história toda, né, para as pessoas entenderem? Vamos passar uma hash, então. Uma hash, faz as suas considerações iniciais. Legal. Eu acredito... Oi? Eu acredito... O que você está observando? Eu vejo muita confusão também nessa história de regulamentação. Muita gente falando que não sabe. E isso me preocupa bastante porque eu vejo muita desunião dentro da nossa profissão, dentro da nossa atividade. E fico preocupado nesse sentido. Muita gente sem saber o que está falando, e a gente não muito articulado, não muito unido para falar disso. Por isso é importante esse hangout, por isso é importante essa convocação, essa reunião, para a gente participar juntos e dizer exatamente como isso deve ser feito, embora eu saiba que a questão é muito complexa, né? Falar de yoga é bem complexo, mas a gente precisa achar uma posição, a gente precisa achar dentro da lei o que a gente pode se assegurar e precisamos trabalhar para isso, né? Eu acho que muita gente aí é muito acomodada, o yoga tomou uma proporção no Brasil muito grande, muito rápida, e as pessoas, de uma certa forma, os profissionais, eu digo, não se posicionam, não se colocam, não se unem. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar nesse sentido de união mesmo, que é o fundamento do yoga, também nessa parte. A parte é chata, é burocrática, mas é necessário a gente investigar isso a fundo. Por que dessa desunião, né? Por que disso tudo? Então eu faço votos, eu confio e acredito que a gente consiga executar um trabalho sério e que tudo que a gente fizer aqui em grupo pode ser muito benéfico, né, para o yoga. É isso. André, você já... Oi, André. Olá. Então, é complicado que eu estou fazendo o Maurício conseguir entrar aqui, acho que ele vai entrar daqui a pouquinho. Ah, legal. E, bom, eu sempre quero deixar a minha opinião como mais clara, como meu posicionamento é sempre contra a regulamentação, tá? Eu não acho que a regulamentação seja um bom caminho. Eu acho que a gente está ficando sem opção.
mas eu não acho que a regulamentação é o melhor caminho. Com relação ao que o Mahesh falou, ao nosso amigo falou, na realidade existe união para ser contra, né? As pessoas se juntam para ser contra alguém ou alguma pessoa dentro do yoga, e isso a gente vê o tempo inteiro, isso é que é triste, né? Mas, deixando um pouco essa utopia de lado, o que a gente tem hoje em dia, e que deveria ser discutido, é que tem um PL circulando em Brasília, tem uma regulamentação, as pessoas estão fingindo que essa regulamentação não existe, ela está correndo lá enquanto a gente está aqui discutindo, a gente está aqui conversando, não houve nenhum movimento para barrar ela, a não ser o pessoal da educação física, e isso me deixa realmente muito preocupado. Por que a educação física está tão preocupada com a nossa profissão? A educação física está correndo paralelamente em todos os lugares que a gente dá aula, entrando nesses lugares e criando uma reserva de mercado. E isso já existe nos clubes, já existe no SESC, já existe na ACM e agora nas escolas. Então, assim, há uma movimentação, sim, há um interesse da educação física, a gente sabe, e, para mim, o interessante seria barrar isso, né? Mas o principal que eu escutei da última vez, com relação a que a gente estava conversando, num grupo de professores, sênior, né, se eu posso dizer que é sênior, a gente só virou sênior porque os reais sêniors já faleceram, né, o pessoal, aí o próprio Hermógenes, né, o nosso amigo Shimada, a Maria Helena, uma série de pessoas assim da pesada mesmo já estão falecendo, já estão indo embora, então estão promovendo a gente, infelizmente. E o que acontece? Esse processo está correndo assim, as pessoas estão falando, já descobrimos que não foi fulano nem cicrano que propuseram esse PL. Então acho que agora a gente vai deixar correr. É isso que eu tenho escutado. E isso me entristece porque, assim, a partir do momento que fulano ou cicrano colocaram, então o projeto-lei não é bom. Mas agora que descobriram que o projeto-lei não foi colocado por nenhum professor de yoga, as pessoas estão começando a falar, talvez, quem sabe, né? Vamos deixar correr. Então isso me preocupa. Esse interesse, essa movimentação, que ao invés da gente estar unido pelo yoga em si, a gente está unido muito mais para que um determinado personagem ou um determinado professor não levem à frente ou leve as honras de ter feito esse projeto-lei, do que realmente fazendo alguma coisa para proteger a profissão de instrutores de yoga dos reais perigos que a gente pode correr. Por exemplo, a medicina pode jogar o ato médico em cima da gente. Eu estava conversando com o Eric outro dia e ele percebeu com muita clareza isso. Depois é a pergunta que eu estou para fazer para o Eric. Se ele puder colocar, seria bastante interessante. Bom, eu vi que já deu tempo. Tinha mais coisa para falar, mas enfim. A gente... Todos vocês eu tenho que me cuidar para não deixar... Já de partida já está super interessante a discussão. Só para posicionar o Maurício. Maurício, a gente está fazendo uma explanação inicial. Bem-vindo, Maurício! Conseguimos, Maurício. E aí, eu consegui entrar. Estava botando as crianças para dormir e perdi a hora. Você conseguiu. Maurício, a gente está fazendo uma explanação inicial, cada um fala o que está vendo do panorama, mas de uma forma bem geral. Então, vou pedir o professor Carlos Eduardo agora falar, para você já se familiarizar com o ambiente, para ficar mais à vontade, tá? Oi, professor. Tá, joia. Pois é, o André já falou um pouquinho ali sobre essa questão de haver um interesse da educação física, e isso é o que deixa todo mundo meio neurótico, meio paranoico. O interesse da educação física, óbvio, porque o yoga hoje constitui uma fatia do mercado em termos econômicos, da economia brasileira, uma fatia muito, muito interessante. E é uma atividade que é fácil de assambarcar com da educação física, abraçar como sendo parte da sua constituição, porque, historicamente, na virada do século XIX para o século XX, o yoga virou educação física na Índia, de fato. Foi confundido por causa da luta pela independência, mas isso foi um momento da história do yoga. Agora, existe realmente uma discussão que precisa ser feita antes de qualquer outra, que é a discussão sobre se há efetivamente interesse dos professores de yoga, dos profissionais que estão trabalhando em yoga, em fazer uma regulamentação, porque a regulamentação implica em uma série de responsabilidades, de complicações
de atividades de caráter político que não estão, os professores de yoga não estão habituados a fazer, constituir conselhos federal e regionais, e fazer outras tantas coisas desse tipo. Então, para que a gente não pense que só existe esse caminho, o caminho da regulamentação, existe o caminho da desregulamentação também, porque existe um projeto de lei 1607 de 2007, do deputado Rodrigo Hollenberg, que tira fora o yoga do alcance da educação física. Então, isso é um projeto de desregulamentação, que é uma alternativa também válida, que afasta esse fantasma dos braços da educação física para cima dos professores e das instituições que ensinam yoga. Então, há muito que se discutir. Há muito que se discutir. E eu vou passar para o Maurício a palavra agora, viu, Arnoldo? Não vou estender muito o assunto. Nada, gente. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Desculpa a demora aí da entrada. Com relação a tudo que foi colocado, eu estou acompanhando o Hangout desde o início, só não consegui acessar a área. Com tudo que foi colocado, a gente tem uma questão séria, assim. É necessária uma regulamentação? Em algum momento, sim. Nós já estamos há muito tempo com o yoga acontecendo e transitando no Brasil, já são gerações e gerações de professores, porém, o nosso trâmite político e burocrático é diferente, por exemplo, do trâmite da Índia. Então, a gente tem que estar conversando isso com o grupo do yoga, todo o métier, todo o campo do yoga tem que estar numa conversa que não está acontecendo. E com isso, a gente ainda tem um grupo político que está levando essa regulamentação à frente, onde não estamos sendo ouvidos. Então, o que acontece? O que vai acontecer por aí, tipo assim, é uma grande incógnita. Vai ficar muito à revelia, mas vai acabar indo para um lado ou para o outro. Porque o que acontece ou se trabalha por uma desregulamentação, cursos livres a gente segue, ou a gente vai para um outro campo, onde a gente tem uma regulamentação e consegue organizar, de certa forma, isso que hoje também é um mercado de trabalho. A gente não pode não ver isso como um mercado de trabalho. É isso. Gente, então, assim, então, dadas essas explanações iniciais, eu vi que já surgiram várias perguntas, né? Na colocação de vocês, já surgiram no meio várias questões, assim. Então, Eric, se você gostaria de fazer uma pergunta para o grupo, ou colocar algum assunto para ser debatido, eu pensei em 3 minutos para essa resposta. Vamos ver se a gente consegue comportar nesse tempo, ou se precisa estender um pouquinho mais. Uma pergunta para colocar para o grupo, que você acha interessante, pertinente? A gente mesmo perguntar? Sim, porque o pessoal não está perguntando ainda. Se perguntarem, eu coloco aqui. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, que eu acho que já foi até no outro bate-papo foi feito, mas eu acho que é legal sempre levar isso em público. É uma coisa que a gente sempre tem que fazer com os nossos alunos e pessoas ao nosso redor. Por que regulamentar? É um grande X a questão. Por que deveríamos regulamentar algo? A minha posição, eu sempre deixei claro, eu sempre fui contra. É diferente de ver uma necessidade do momento. São duas coisas diferentes, né? Eu acho que qualquer regulamentação, a gente, principalmente em falar de yoga e falar de milhões de linhas, vertentes, pontos de vista, a gente sempre vai cercear, e esse é o grande problema de regulamentar alguma coisa, colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Mas eu vejo uma necessidade hoje, porque é isso que o André falou, o Carlos, todos nós falamos, né? Que tem a educação física, a medicina, SUS, tudo isso entrando aí, e até que ponto é necessário regulamentar, né? Por que se regulamentar, gente? Por que a gente regulamentaria o yoga agora no Brasil? Quem responde? Vamos selecionar duas pessoas. Oi, professor. Eu queria só dizer o seguinte, eu também acho que não deve ser regulamentado, acho que deve ser desregulamentado.
A visão que o Estado, que o poder público tem do yoga é zero, nenhuma. O poder público não tem opinião sobre yoga. É diferente de se assistir, por exemplo, uma palestra do Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, que fala que o yoga é a integração numa prática de corpo, mente, inteligência e espírito. Quando é que a gente vai ouvir isso de um funcionário público ou de um alto escalão de governo? Nós não vamos escutar isso nunca, porque a visão de profissão aqui é muito estratificada no materialismo, na visão marxista da organização do trabalho. Então, as tentativas de regulamentar o yoga vão sempre colocar o apertada numa camisa de força e vai trazer mais complicação do que solução. Então, eu acho que a proposta que existe hoje, uma proposta, um projeto de lei que está totalmente esquecido pela classe dos professores de yoga, que é aquele que tira do alcance da educação física a dança, as artes marciais e o yoga. Esse projeto deveria ser apoiado, porque ele tira o fantasma da educação física de cima de nós. Mais alguém? André, Mahesh? Eu fico pensando assim, essa é uma saída, né? Então a gente tem o que no perfil, né, para a discussão aqui que a gente está fazendo? A regulamentação, a desregulamentação e quais seriam as outras ferramentas? O que a gente poderia usar como ferramenta para afastar esse fantasma? O Carlos colocou que um dos mais eficientes é esse projeto-lei, que é esquecido, que ele pode desaparecer também, ele pode deixar de ser. Então, assim, fora isso, alguma outra saída, algum outro pensamento, alguma outra ideia? Porque realmente, regulamentar para quê? Para proteger o público? Ou para proteger os instrutores de yoga? Porque muitas vezes a gente vê pessoas falando sobre regulamentação, mas eu entendo que muitos vão falar assim, mas por que o público ia querer regulamentar, né? Mas, na realidade, a gente pensa em regulamentação como uma forma de proteger o público, uma forma de proteger a classe, a profissão, mas a gente tem uma dificuldade muito grande porque cada grupo de yoga pensa de forma tão distinta sobre o que é yoga, que realmente fica uma bagunça. Qual seria... Vamos botar as nossas cabeças para pensar, e quem sabe o pessoal que está observando a gente também, que está acompanhando, quais seriam essas saídas, né? Quais seriam os caminhos que a gente poderia usar? Eu acho que usar a inteligência coletiva, nesse caso, seria a melhor coisa que a gente poderia fazer. Essa seria uma pergunta, André. Qual o caminho a seguir, a não ser a regulamentação? Não. Dentro de todos os perfis, né, de tudo que a gente tem, a gente teria que colocar, inclusive, a regulamentação como debate, mas vamos fingir que a gente esqueceu a regulamentação que está lá correndo. A gente não pode esquecer que já tem uma regulamentação correndo. E a educação física, ou a medicina, ou qualquer outra, os terapeutas, holísticos e tudo mais, eles não podem vir em cima da gente porque tem esse PL lá. Então, enquanto tem esse PL lá correndo, a gente está relativamente também seguro. Como o Carlos falou, tem um outro PL que é esquecido pela maioria, que coloca danças, artes marciais, yoga e capoeira, né, fora da regulamentação da educação física. Da regulamentação não, da regulamentação da educação física. Então, quais seriam as saídas? Fora essa, a gente teria que pensar também em coisas efetivas, entende? E não apenas em regulamentar ou não regulamentar. Eu acho que isso é muito pobre. Ou então pensar só nesse PL que pode também cair, eu fiquei sabendo. O que a gente poderia falar sobre isso? Pensar. Então, aproveitando isso, agora que você tem uma pergunta para colocar para o grupo, eu acho que você colocou uma pergunta agora. Qual a outra opção? Qual outro caminho a se tomar? Você tem uma pergunta para colocar no grupo, mais específica, assim? Então, seria basicamente essa, a gente pensar quais são as nossas saídas. A gente está pensando de forma muito pequena. A gente poderia fazer um grande debate sobre quais são as nossas saídas. E não apenas regulamentar ou não regulamentar. Quais são elas, né? Dentro de todos esses perfis, quais são as saídas? O que todo mundo poderia pensar como uma boa saída, protetiva, ou que afastasse esse fantasma
das outras profissões querendo abarcar o yoga? A pergunta é bem clara, é bem simples. Quais são as nossas saídas? Eu acho que antes da gente entrar nessa pergunta, a gente tem que fazer uma pesquisa, ou seja, o yoga está sendo aplicado hoje aonde? Centros de yoga? Sim. Aulas coletivas guiadas? Sim. Sim. É aplicado dentro de escolas? Sim. É aplicado dentro de hospitais para uso e fins terapêuticos? Sim. Então, cada área dessa, o que é essa regulamentação? É um regimento de direitos e deveres que a gente vai estar apresentando, quer dizer, que na verdade estão colocando para a gente fazer isso, apresentar, né? Perante a sociedade, o que vai estar sendo esperado do profissional de yoga. Aí eu já não estou mais falando do aluno de curso de autoconhecimento, nada disso. É o profissional de yoga e como vai ser a atuação dele. Então a gente tem múltiplos campos, esse profissional de yoga está sendo requisitado mais e mais, e, tipo assim, a gente está num limbo jurídico e estamos num limbo com relação à nossa questão legal como profissão. A gente primeiro tem que levantar números, tem que levantar dados para a gente estar podendo entrar nessas respostas, André. Sem números, sem dados, a gente não vai ter isso. Acho que o Arnoldo voltou agora, gente. Ele caiu e voltou. Espero que não tenha se machucado. Então, mesmo que essa pergunta que eu coloquei não seja respondida agora, eu acho que é uma pergunta que a gente deve fazer. É um levantamento que a gente deve fazer, e eu acho que mais cabeças pensando conseguem fazer esse levantamento com mais eficiência também. O Carlos Eduardo tem alguns números também que ele ofereceu uma vez sobre quantidade de praticantes de yoga e tudo mais, mas a gente não sabe porque ninguém até agora sentou assim para ter um debate sobre esse tipo de assunto. O próprio Bruno, o próprio Mahesh, o Charu, ele fez parte da Aliança do Yoga, ele estava na direção da Aliança do Yoga até pouco tempo atrás. Eu não sei se tem esse levantamento também. Seria importante você trazer isso para a gente. Embora ele não esteja mais agora na direção, tem outra pessoa, eu acho que seria interessante saber. Tem algum dado, Mahesh? Não, inclusive isso é assustador, porque a gente está dentro de um núcleo de profissional que não se tem dados, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu acho sinceramente que é necessário cuidar da profissão do yoga legalmente, porque isso no passado não existia profissional do yoga, né? E hoje existe. Então acho que a gente precisa se articular, sim, de alguma forma, para preservar isso e não deixar cair em mãos erradas, né? Tem dados. Não que eu saiba, né? Tem pergunta no chat aqui, que a gente passa pergunta bem introdutória, bem para esclarecer pontos bem fundamentais. Quem perguntou isso foi a Deia Agostinho. O yoga é regulamentado na Índia? Como funciona lá? Ou em outros países? Eu acho que o Eric, né, Eric? Em outros países, eu ia até por coincidência. Uma coisa que a gente não pode esquecer também, que em alguns países, eles não regulamentaram o yoga. Como a Unesco reconhece o yoga, André, como que é mesmo a terminologia que eles usam? Herança cultural da humanidade. Exatamente. Como a Unesco reconhece o yoga como herança cultural da humanidade? Cultural. Isso. Alguns países encaixam o yoga dentro de uma manifestação cultural. E dessa forma é de livre uso, né? Isso até teve um grupo que a gente faz parte, eu até coloquei isso, que quando eu estive na Índia, em setembro do ano passado, participando de um congresso desse Ministério Ayush, conversando com muitos ali, o ministro do Ayush não estava lá. Estava, mas a comunicação com ele é pouca. Eu conversei com os secretários sobre isso, do Brasil e tudo.
todos eles me recomendavam, eles, do próprio Ayushi, que é o ministério responsável por isso, me recomendava sempre a gente procurar fazer isso no nosso país, que o Ministério da Cultura reconheça que existe essa manifestação cultural dentro do nosso país, né? E isso ficaria mais livre a manifestação, o uso, né, disso. É o que muitos países estão fazendo, é dessa forma. Que eu, Eric, acho o caminho mais simples e ao mesmo tempo é que eu tenho muito cuidado com essa questão. Eu vi o Carlos, acho que comentando no outro bate-papo, que desculpa, Carlos, eu não sei se foi exatamente essas palavras que você usou, que toda regulamentação ele não deixa cercear, né, o trabalho dos outros. Não é mais ou menos isso que você falou? A regulamentação ela impõe competências exclusivas. E essas competências exclusivas são bastante complicadas, né? Porque elas dependem de uma regulamentação da regulamentação para definir quais são essas competências com clareza. E isso é uma coisa que não dá para fazer. Né? E é o meu medo também, né? Lógico. Na Índia, só para complementar a resposta, o que o Ayushi faz hoje é assim: eles reconhecem as tradições que existem na Índia, as diversas linhas, etc., como de forma livre mesmo, como uma manifestação cultural, é dessa forma que eles se expressam, e eles reconhecem também cursos de yoga já universitários que existem na Índia. Não existe um, dois, existem vários. Se vocês podem procurar, eu vou colocar aí no chat o próprio site do Ayushi, eles têm lá até como deve ser um curso, tal, isso dentro da regulamentação deles, as regras deles, das leis deles. Só que eles não deixam de reconhecer as tradições. Só que aquilo que eu falei no começo, uma coisa é você ter um ministério a seu favor fazendo isso, coisa que a gente não tem no Brasil, né? E deixa eu complementar uma informação. O André estava perguntando os números, né, sobre os dados, quantos somos, quantos são os professores de yoga na Índia. Ninguém sabe na Índia quantos são os professores de yoga. Ninguém tem esse número. E o governo, no entanto, tem uma noção muito clara do que seja o yoga. Porque na Índia o yoga não é regulamentado. E você só sabe exatamente o número de profissionais quando você tem conselhos que obrigam o profissional para trabalhar a se registrar no conselho. Aí você sabe exatamente quantos profissionais estão trabalhando naquela área, pelo menos autorizados a trabalhar. Mas esse é o preço que se paga, é estar sujeito às normas dadas por esses conselhos, que nem sempre são representativos de todos os tipos de manifestação cultural, como é o yoga. Então, as variações do yoga ficam desprotegidas, aquelas que não se articulam politicamente ficam desprotegidas, porque o conselho vai representar as majoritárias. E daí vai. Essa é uma briga que começa com a alegria da regulamentação, começa a tristeza das brigas, das disputas internas. Aí o inimigo deixa de ser a educação física, passa a ser o outro professor de yoga. Tem mais uma pergunta eu acho que é bem esclarecedora, porque ela é bem inicial, assim, é bem no cerne da questão. É do yoga contemporâneo. O que é um professor de yoga? Qual a sua função na sociedade brasileira? Terapeuta, professor, mestre espiritual ou tudo isso? Quem gostaria de responder qual a função do professor de yoga na sociedade? Eu já sei quem fez essa pergunta. Eu também fui direto ver a pergunta e é exatamente dele. Eu não sei. Quem gostaria de responder? Mahesh? Oi. Eu acho que o professor de yoga é um educador. Dentro da tradição da Índia, é alguém que reconhece um poder de autoconhecimento e passa para o próximo essa filosofia, essa arte, né? Através de muitas formas, mas que está sempre vinculado com a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento do ser, né? Tá lá no Gita, né? A gente trabalhar e a gente se desenvolver em prol de uma força maior, de um poder divino que opera sobre nós, né? Isso está escrito em um texto de mais de 5.000 anos. E
Eu acho que essa questão de educador, não sei se é a palavra mais apropriada falar educador, mas o nosso papel é fundamental, sempre foi fundamental no mundo todo, né? Em toda a tradição da Índia, o professor de yoga é um educador, um orientador, é aquele que direciona o caminho da autorrealização. Autorrealização no sentido do eu supremo, né? O eu maior, não do eu menor. Então é difícil falar sobre isso, né? Mas é importante a gente direcionar a verdade da afirmação yoga. Não o que a gente acha, o que a gente considera, mas o que realmente representa, o que ela sempre foi, é uma cultura milenar, né? O yoga sempre foi teve uma abordagem sempre espiritualista. Não estou falando religiosa, estou falando espiritualista. Não pode ocultar isso de forma alguma. Não podemos negar isso. E aí eu acho que tudo fica mais claro. Se a gente coloca uma questão um pouco mais espiritualizada, a gente consegue enxergar um caminho mais verdadeiro, né? O yoga acabou tendo muita influência física, principalmente no Brasil, por causa da educação física, e virou uma espécie de ginástica. Então, resgatar a origem mesmo, de fato, né, da tradição, né, um discipulado de mestre, né, seria essencial. Maurício, o que você acha? O professor de yoga é um educador? A gente andou conversando essa semana um pouco sobre isso. Estou perguntando isso para mim. Oi? Você está perguntando isso para mim. Sim, é a pergunta. Cara, o professor de yoga é um educador, sim. Então, vamos lá. Como a gente está falando de yoga contemporâneo, uma das coisas mais difíceis que a gente teve no centro de estudos foi fazer essa contextualização contemporânea, tá? Apesar da gente estar imerso dentro de Upanishads, Sutras, fazendo todo o estudo, o nosso viés mais positivo de trabalho foi alinhar dentro das múltiplas inteligências do Gardner. Então, quando a gente apresenta todo o trabalho para o meio acadêmico, né, isso dentro da educação física mesmo, na cadeira Fundamentos do Yoga, quando eu apresento, é uma ciência para a espiritualidade. É um trabalho onde a gente vai fazendo uma desconstrução desse processo lógico do eu, até poder fazer um entendimento desse eu maior que faz essa conexão. Mas esse processo é um processo de autoconhecimento, tá? Mas ele é uma ciência de espiritualidade. Então, a prática do yoga, ele tem um objetivo muito claro com relação a múltiplas inteligências. E isso é uma coisa que é bem aceita pela escola. Apesar do que a escola ela tem um interesse muito claro com o yoga, ou seja, eu quero ensinar o aluno a saber se focar, eu quero ensinar o aluno a saber relaxar, a gente que está dentro da escola sabe que o nosso universo de aplicação é muito maior. As crianças, os adolescentes, quando eles estão fazendo a escolha profissional deles, é na aula de yoga que os maiores debates ocorrem. Quando eles estão definindo qual o dharma dele, qual o caminho que eles vão estar ocorrendo, é ali que está ocorrendo. O debate ocorre com a gente. Os psicólogos da escola estão sempre junto com a gente nessa conversa, porque é depois daquele relaxamento, é depois daquela meditação, que eles começam a ter uma mente mais clara. Então, se você me falar que é uma ferramenta de educação, sim, a gente educa o ser humano com autoconhecimento. E isso faz toda uma diferença na hora de construir uma sociedade. Mas, assim, vou estar falando do meu universo, que é o universo de trabalho dentro de escola. Tá? Então, vou estar concordando com o Mahesh, exatamente, é um processo de educador, somos educadores, e dentro de uma coisa até que o Eric tinha falado, já tivemos, eu acho que pelo Narayana, um curso superior de formação a nível universitário para yoga, se eu não estou enganado. Isso eu acho que é uma coisa que falta, porque como a gente não tem esses saberes todos ordenados dentro de um nível superior ou de uma pós-graduação, a gente perde muito no que diz respeito a criar parâmetros que ajudem a gente exatamente nesse momento, que é o momento da regulamentação. Só para complementar. Essa é uma pergunta mais simples
do chat, mas ela é essencial, é a pergunta base para tudo isso, né? Eu acho que até no Hangout. Arnoldo, posso complementar a informação que o Maurício está passando? Por favor. Ele mencionou Narayana, que a professora Maria Helena perseguiu a vida inteira o reconhecimento do currículo de formação de professores de yoga como um currículo de curso superior. Eu dei por muito tempo, por 30 anos eu dei aulas lá no Narayana e ajudei muito a professora Maria Helena na busca de informações junto ao poder público. E o que nós percebemos é que os cursos de formação de professores de yoga, de instrutores de yoga, se enquadrariam enquanto curso de nível secundário como área de saúde, e enquanto curso de nível superior como área de filosofia. E não, em nenhum caso, nenhuma hipótese, os conselhos de educação achavam que se enquadraria como educação física, dado o perfil cultural da atividade e o perfil terapêutico, já que perguntaram também se era um terapeuta. O yoga é considerado terapeuta, é terapia corpo-mente, terapia complementar, é recomendado por muitos médicos como complemento do tratamento de seus pacientes. Então é só isso que eu queria acrescentar à resposta do Maurício. Obrigado, Carlos. Eu acho que essa pergunta de quem é o professor de yoga, eu acho que todos poderiam responder, né? Ela é essencial para começar a discussão. Tem outra pergunta aqui. Essa pergunta foi feita, deixa eu ver aqui, pela Juliana Figueira. E ela é bem direta para o professor Carlos. Como seria esse trâmite de desregulamentação que o professor Carlos citou? E como isso beneficiaria a comunidade do yoga? Bom, eu posso falar rapidamente. No meu site yogaforum.org tem 2 artigos publicados sobre a regulamentação, e ali tem os links para os projetos de lei, dos diversos projetos de lei que estão arquivados no Congresso Nacional ou que estão em tramitação. Esse projeto do Rodrigo Hollenberg, o Rodrigo Hollenberg é um deputado de Brasília, do Distrito Federal, eleito pelo PSB, pelo Partido Socialista Brasileiro, que também não tem uma história com yoga, são esses projetos mágicos que aparecem do nada. Mas ele faz acrescenta um parágrafo na legislação que regulamenta a educação física, dizendo que dança, artes marciais e yoga não estão sujeitas à fiscalização dos conselhos federais e regionais de educação física. É só isso, é pontual. E com isso ele dá um basta nessa confusão toda que se faz de que o yoga é educação física. Então é nesse sentido que ele beneficia, no sentido que nos livra desse perigo da educação física a sambarcar o yoga. Mas não faz mais nada além disso. Nos livra disso, desculpa me meter, mas não nos livra, por exemplo, de um constrangimento de você, por exemplo, estar numa academia, né? Aliás, eu não sei que instrutor de yoga tem que estar em academia, mas ok, a gente tem que trabalhar, então às vezes a gente está em academia. Da academia ser apertada pela educação física para expulsar o professor de yoga que não quer se regulamentar a educação física, ao CREF, por exemplo. Então isso desculpa, André. Isso acontece com muita frequência. Desculpa, André. No projeto do deputado, esse projeto que é o 1607 de 2007, no texto dele está previsto não só a isenção do professor, do instrutor, mas também da academia. A atividade de yoga não é sujeita à fiscalização da educação física por esse projeto. Exatamente. Eu estou falando que é uma utopia, porque no papel está uma coisa, mas na prática ocorre outra. Certo, mas se for lei, está resolvido o assunto. Se converter em lei, não temos que discutir mais. E é interessante notar o seguinte, que se discute em termos de lei, mas no Tribunal Superior, no Tribunal Superior de Justiça, o TSJ, já há uma opinião firmada sobre essa questão de que o yoga não tem nada a ver com a educação física.
Eu menciono isso num dos artigos lá do Yoga Forum. Então, quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais a questão, pode dar uma olhadinha lá. Tem a decisão do tribunal e que nos dá a liberdade, apesar das pretensões da educação física. A educação física não tem fundamentos legais para abraçar o yoga. Ela faz essa pressão através das escolas ou das academias, porque ela usa desse subterfúgio da regulamentação da atividade da educação física, mas ela não tem fundamentos jurídicos para tal. É uma argumentação mais política do que qualquer outra coisa. Se colar, Sim, colou. isso é legal. É ilegal, é considerado ilegal pelo judiciário. Então, a gente está chegando a quase 1 hora de conversa e alguns professores não fizeram ainda uma pergunta para o grupo. Já que o chat ficou quietinho agora, a gente fez todas as perguntas do chat. Alguns participantes têm alguma pergunta que queiram colocar para o grupo? Olha, o Eric e eu, a gente vem discutindo muito sobre esse movimento do SUS, né, com relação ao yoga. Ele até riu, porque... Né, o que você tem para falar, o Eric? O que está acontecendo agora? O que você tem observado? Cara, como tudo no Brasil, as pessoas recebem a notícia e já estão dando pulo de alegria e acabam não estudando ou lendo ou tentando entender todo o processo. Não sei se é de todo mundo que está me ouvindo, sabe? Em março desse ano, de 2017, final de março, se não me engano, não foi isso, André? Você estava lá presente, não foi isso? Foi incluído Final de março, num congresso lá em Porto Alegre, Exatamente. Tinha 4.000 pessoas. Com 4.000 pessoas, um deputado X, que eu parei de falar nomes de políticos para não dar fazer política para ninguém, porque tá difícil a coisa, mas enfim, é um político X, um deputado X, ele junto com o ministro da Saúde, que eu não sei o nome dele, sinceramente, não faço questão de saber. E outro político Y. Exatamente. Eles fizeram uma nova portaria onde adentrou ao SUS, a política pública de saúde no Brasil, né, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, o Ayurveda, o Yoga e diversas outras artes, ciências, filosofias, aí cada um vai chamar de um nome diferente. Ponto. Eu, Eric, vejo isso com muita precaução. Não que eu seja contra o Yoga Ayurveda ser para todos, muito pelo contrário, eu sou o cara... acho que todos nós aqui, a gente quer ver o yoga, né? Com todo mundo praticando, a gente ama o yoga, a gente vive o yoga, né? A gente gosta disso. Mas eu tenho muito receio, sim, porque a gente volta a alguns pontos que foram falados antes. O SUS, para ele funcionar, ele tem um protocolo, ele tem uma forma de trabalhar, todo mundo tem que trabalhar daquela forma, sabe? Que é a biomedicina, e isso começa a preocupar, porque como um professor de yoga, qual é a formação dele para estar trabalhando no SUS, sabe? O SUS ele é dividido por municípios, para quem não sabe, é o município que comanda, que dita as regras. Cada município tem a sua... os seus políticos, a sua autonomia, ao mesmo tempo seus políticos é o que manda. Então lá no Rio, aí no Rio de Janeiro, né, Maurício? Agora fizeram uma portaria, que eu não vou saber o nome também. Alguém sabe? Alguém lembra? Não lembro. Que saiu agora há poucas semanas atrás, né? Sim. E colocando eu passei até no grupo. Deixando bem claro que quem pode dar aula de yoga no SUS é o professor de educação física. E aí a gente cai nessa de novo. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. A educação física Explica. é uma área da saúde. Exato. Tá? Ela é uma área da saúde e da educação. Agora, em março de 2017, também foi incluído dentro da grade curricular da educação física, dentro da escola, a disciplina yoga. Vamos fazer um rodízio. Então, um mês de aula vai ser práticas de yoga que o professor de educação física vai poder conduzir. Ele foi permitido ao profissional de educação física incluir o yoga como uma das disciplinas.
Não, vou incluir apenas a disciplina de yoga em paralelo. Não, a questão não é essa. Mas por quê? Porque existe uma faculdade de nível superior que dá um preparo técnico para isso. Entendi. Então, nós, agora, você está falando aplicações. Então, Uhum. estamos na área de saúde. Existe uma formação técnica que capacite a isso? Sim, não. Estamos entrando numa área de educação. Existe uma capacitação técnica que permita isso? Sim, não. São essas questões todas que tem que ser levado em conta quando a gente está falando de regulamentação. Por quê? Isso está mexendo com os cursos de formação que existem atualmente no mercado. Exatamente. Isso não adianta. Tem gente que eu dou curso X, Y, Z, mas o que acontece? Tem a cadeira de licenciatura? Tem a cadeira cinésio? Tem a cadeira anatômico? Assim, são certas coisas que são necessárias ter. Então, hoje a Exato. gente tem uma nova situação que é o seguinte: o yoga está sendo incluído no SUS. Ok. Quais são os profissionais que têm uma formação de área médica que vão poder trabalhar lá? Então, desculpa, eu tô sim fazendo uma defesa da questão da educação física por um instante. Por quê? Porque o CREF é organizado e ele foi correr atrás disso. Porque ele sabe que isso é um mercado de trabalho. Só que, assim, esses profissionais de educação física, eles estão procurando todos os cursos de yoga que existem e correr atrás de se aperfeiçoar, e se aprofundar e se especializar e ter a capacitação técnica para estar atuando aí. Entendeu? Ou se uma rede, vamos supor, tá, um SESI, um SESC, vai fazer uma ampla contratação, eu vou precisar de uma qualidade técnica mínima e o indivíduo também ter conhecimentos profundos em yoga. Então a gente tem uma questão que está mexendo com o que a gente chama de formação, Sim. tá? E por isso que eu tinha feito aquela pergunta e aquela colocação com relação que eu e o Carlos a gente já conversou acerca disso, entendeu? É uma pena que hoje a gente não tem o yoga, entendeu? Como o caso da dança ou do teatro ou da música, que conseguiram se constituir como saberes acadêmicos. Seria o perfeito, né? Tivesse constituído como um saber acadêmico, a gente poderia apresentar as múltiplas linhas dentro de visões acadêmicas, sabe? Mas permitir essa constituição mínima básica para ver, entendeu? Vou dar o exemplo da psicomotricidade. A psicomotricidade ela já teve uma graduação de nível superior, tá? Nível de pós. E ela ocorria no IBMR no Rio de Janeiro, eram 5 anos. E a grade curricular era fantástica. Então, não teve mais turma, não formou, enfim. O yoga hoje está passando por uma situação, tá, que, de um lado, a gente tem a educação à distância e crescendo e estando aí presente, entendeu? E, por um outro lado, a gente tem a necessidade de ter uma formação, a gente tem que mexer no conceito de formação. Por quê? A necessidade no mercado é outra. Eles querem profissionais que tenham mais embasamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maurício. Eu vou te falar da minha experiência que eu tive, não só com o yoga, agora com o yoga, mas eu tive com a Ayurveda, por exemplo. Quando a gente foi discutir regulamentação no Ayurveda e se falou em modificar curso, foi parecer que a gente mexeu numa caixa de Pandora e as pessoas ficaram extremamente incomodadas com essa questão, porque obviamente ninguém queria mexer no seu próprio curso. E isso tudo que você falou, eu concordo plenamente, porque para se ter um melhor profissional, você precisa ter melhores cursos. Sim. E Mas você... eu não estou questionando. Vamos lá. Eu não estou falando que o que tem aí está ruim. Não, não é nada disso. Eu só estou falando que a gente agora tem que amadurecer. Sim, com certeza. O yoga, ele é um mercado, ele exige profissionais, as instituições, elas querem fazer o fichamento do indivíduo na carteira de trabalho dele. Entendeu? E isso é uma coisa que é muito complicada para algumas instituições. Tipo assim, a escola, um hospital, como é que você vai estar prestando esse serviço? Como você está construindo essa categoria? Então, assim, infelizmente, quer dizer, felizmente, né? Porque existe a procura, mas a gente tem o quê? Tem que começar a repensar sobre isso. E repensar de uma forma madura, de uma forma sensata. O cursinho do fulaninho, o cursinho do beltraninho, não. Ou seja,
corpos mais robustos de processos de ensino, para que a próxima geração, que assim não é a nossa geração, mas a próxima geração possa fazer muito mais, entendeu? Pelos lugares onde eles estão inseridos do que a gente. Excelente. É isso daí. Só um comentário. A regulamentação não é para a gente, mas é para as futuras gerações. Sim. Posso fazer um comentário, se me permite? Essa portaria do Ministério da Saúde é uma portaria que tem validade até o momento que o projeto de lei regulamente ou desregulamente a profissão do yoga. Porque a partir desse momento ele se tornou ilegal. E as portarias administrativas, portarias que são parte do Poder Executivo, não podem legislar, elas não têm o poder de legislar. Então, voltando ao cerne desse nosso debate, se você é a favor da regulamentação, apoie um projeto que regulamenta a profissão. Se você é a favor da desregulamentação, apoie o projeto que desregulamenta a profissão. Mas apoia rápido antes que a Lava Jato prenda o seu deputado, tá? Porque as coisas estão feias no país. Mas exatamente. Gente, está chegando a 1 hora de conversa e dá para ficar a madrugada dentro. Ou não, né, professor Carlos? Eu tenho que cuidar das crianças daqui a pouquinho. Tá ficando tarde já. Carlos, estamos cara. Gente, vocês viram que agora eu fui mais chatinho com a questão de organização, assim, para ficar mais quadradinho o bate-papo, né? Mas tá ótimo. Também. Tá ótimo. Tá ótimo, adorei. É sempre bom esses bate-papos. E, gente, alguém quer falar alguma coisa de saideira? Deu 1 hora certinho as conversas. No final das contas, né, a gente não definiu se o instrutor de yoga é um xamã, um espírita, um espiritualista, um terapeuta, um educador. O X da questão. Se ele é um instrutor de yoga, não se definiu nada, né? Até porque tem ainda o pessoal que define o yoga como religião, né? Então, a gente tem realmente muitas opiniões. E eu acho que a gente deveria, a partir dessas conversas que a gente tem, conseguir defender a diversidade, porque precisa ter a diversidade também. A gente precisa começar a respeitar as opiniões dos outros. Elas não são as nossas. Quer dizer, a partir do momento que você não respeita a opinião dos outros, você ainda vai querer impor a sua. Eu acho uma coisa muito ilógica. Então, assim, eu vejo se reunindo, quem sabe, em grupos maiores do que esse que a gente está fazendo aqui, e conseguindo conversar até o final sem ninguém ficar chateado um com o outro, né? Que esse grupo, apesar de nem todos nós entrarmos em contato frequente um com o outro, mas a gente até que gosta um do outro, né? Eu gosto do Eric, eu vou com a cara do Mahesh, eu batizo aí com o Carlos, esse Maurício aí do Rio, não sei, né? Agora, olha, piadinha interna, né? A gente está na festa julina, né? Então, assim, é formação de quadrilha. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu também sou carioca. 2 cariocas juntos é formação de quadrilha, você sabe, né? Então, gente, eu acho que mais do que tentar definir o que é o yoga, é conseguir respeitar essa diversidade mesmo, porque a gente não vai ter consenso. Mas a gente precisa definir quais são os campos de ação. Eles estão sendo restringidos, e a gente percebe isso. Nosso campo de ação está ficando cada vez menor, e assim, eu não me incomodo em nada em só ficar dando aula de yoga na minha sala de yoga para o resto da vida. Mas tem gente que sobrevive dando aula na prefeitura, tem gente que sobrevive dando aula em escola, né? Tem gente que sobrevive dando aula em academia, e daqui a pouco a gente não vai estar dando aula em lugar nenhum, né? E se a gente não se cuidar. Claro que tem que ter uma ação mais enérgica, né? Quando um professor de yoga é expulso de uma academia, esse professor deveria ir na justiça e tudo mais, mas ele acaba não indo, né? E deixa por isso mesmo, e fala que a energia superior vai resolver algo por ele, e assim fica. Então a gente tinha que juntar as pessoas, né, mobilizar as pessoas
por uma classe mais coesa, uma classe que conseguisse minimamente sentar e conversar como a gente está fazendo agora, sabe? Eu acho que isso é o fundamental mesmo. Eu concordo com você, André. Ah, e só para terminar, muita gente perguntou por que eu não criei um grupo. Eu não criei um grupo porque seria mais um grupo. Por exemplo, eu entrei em alguns deles. Um deles, o Mahesh está rindo ali, mas um deles foi a Aliança do Yoga. Para que eu vou criar mais um grupo se já tem um grupo fazendo esse papel, entende? Eu acho ilógico. Exato. Né? Aí fica um monte de cacique, né? Assim, não tem nenhum índio, só tem cacique. Aí é um problema, né? Aí não dá certo. Exatamente isso. Então, esse bate-papo é a cara do Mais Yoga. Tem espaço para todo mundo, a gente não restringe por gênero, por categoria, por nome, por vertente. Todo mundo tem espaço para construir essa riqueza que é o universo yoga, né? Acho que no mundo, não é só no Brasil. Né? Ah, só para encerrar, teve uma pergunta feita no site do Eric, por que não tem mulheres nesse grupo? Bom que você lembrou, bom que você lembrou. Legal. Já teve no último, né, a gente teve uma presença feminina no último, sim. O que a gente colocou aqui são pessoas que estão engajadas no processo, pessoas que conhecem o que está acontecendo, mas isso não tem nada a ver com o poder masculino, nem nada disso. Não, nada disso. Nada disso. Só foi uma coincidência. Não, a Cléo até participaria, mas ficou difícil de contatar ela, estava viajando. E, por favor, não tem nada disso aqui. E, gente, quero agradecer de coração, obrigado por estar se dispondo a discutir esse assunto tão importante, por estar levando o yoga a sério, né, gente? Então é isso, alguém quer fazer uma consideração final? Eu quero. Eu acho que dá pano para mais uma manga, hein? Eu quero concordar com o que o André acabou de falar tudo no final aí, porque como Carlos, eu também concordo com o que o André falou. Diversidade é tudo e a gente sempre tem que lembrar disso. Exatamente. Também estou concordando com o André, trabalhar essa diversidade e resgatar uma ideia que a gente teve, eu acho que na outra conversa, Arnoldo, que é assim, é necessário ter números, um censo. A gente não sabe a quantas anda esse métier no Brasil. Assim, quantos professores somos, média de praticantes, idade, são números que ajudariam a gente muito, entendeu? Eu acho que fica aí até um desafio. Como é que a gente pode fazer esse tipo de levantamento? Será que as associações de aliança podem ajudar? Sabe, o Mais Yoga, como que poderíamos pensar sobre isso? Não fica a pergunta que mais deu pano para a manga foi o que é o professor de yoga, né? Eu acho que tentar traçar esse perfil é impossível, mas discutir e tentar desdobrar esse assunto. Quem é o professor de yoga no Brasil? Né? O Carlos, no Yoga Fórum, fez uma pergunta há um tempo atrás sobre isso, sobre quem são os professores de yoga, quem são aqueles que dão aula de yoga. Acho que se a gente fizesse uma campanha e colocasse no Yoga Fórum, no Mais Yoga, ou no Yoga Eduque, entende? Nesses sites, que são nossos também, e de outras pessoas, eu acho que seria uma coisa que todo mundo usaria, e que, assim, se todo mundo coloca nos seus sites esse tipo de pesquisa, e o Google faz umas construções muito boas para fazer pesquisa, né? São uns quiz, não sei o nome daquilo, mas que as pessoas poderiam entrar nesses relatórios, né, do Google para alimentar um banco de dados para uso comum. Então isso estaria em todos os sites, de todos os instrutores de yoga em todos os lugares, a gente lançaria uma campanha e a gente conseguiria levantar isso com relativa facilidade. Não com exatidão, mas com relativa facilidade. Né, com colaboração. Acho que a mecânica disso pode ser discutida. E a iniciativa, sem dúvida, vai ter apoio de todo mundo, né? Mas o importante é que só vai se conseguir a informação voluntária, porque não há como chegar a todo mundo e obrigar as pessoas a informarem com certeza quem é professor, quem não é.
Porque o ideal era ter uma informação centralizada, ter um site que as pessoas registrassem nome, CPF, por exemplo, se brasileiro, nome e o número de um documento estrangeiro, e que permitisse que fossem registros únicos de quanto, para se quantificar quantos são os professores de yoga. Mas isso é uma coisa para se discutir com detalhe, tecnicamente, as ferramentas existem. A gente pode montar um site comum para administrar essa alimentação de dados e disponibilizar o resultado para todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu tentei fazer isso, não consegui, mas eu acho que quanto mais gente se mobiliza, mais fácil vai ficando de alcançar algum resultado confiável, né? Gente, eu quero deixar um espaço para que vocês divulguem projetos pessoais, projetos que vocês acham interessante divulgar aqui, Sanskrit Forum, né, formações, né, André, yoga educativo, Mahesh, você tem algum projeto? Por favor, falem, divulguem aqui, usem esse espaço também para potencializar o trabalho de vocês. Está com um projeto de 50 aulas, né? Tem algum outro projeto que você quer divulgar? Eu vou depois colocar os links, tá, no vídeo. O Salem tem um projeto aí de viagem muito interessante, que depois ele pode divulgar, né? O Carlos também tem as viagens dele para a Índia. Eu tenho esse projeto do Festival de Yoga, que eu já falei no encontro anterior, mas eu acho que cada um podia falar, né? Isso. Tem uma coisa que você queira que acho interessante divulgar? A gente trabalha o ano inteiro com a formação em yoga, com base em Sri Aurobindo, intensivo e intensivo. A gente tem um ashram de estudos do yoga com base na filosofia de Sri Aurobindo, onde a gente trabalha muito a meditação e o Bhakti Yoga, além do Hatha Yoga, é claro. Então, se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais da nossa formação, pode acessar o site, www.sociedadebrasileiradeyoga.com. A gente tem turmas o ano inteiro acontecendo. Depois eu quero que você me passe o site para a gente colocar na descrição do vídeo. E o Mahesh a gente acabou não anunciando na divulgação, porque a gente conseguiu que ele participasse só na última hora, né, Mahesh? Foi isso sim. Professor Carlos com aquele curso maravilhoso online. Inclusive, o professor Carlos disponibilizou alguns vídeos para o canal. Né, professor? Já tem um vídeo disponível. Vai ficar perto das pessoas, então vai começar a trabalhar à distância, né? Eu estou me dedicando só a cursos à distância agora, não dou mais curso presencial. É só à distância. Lá está lá no Baixada, Eu já fiz e recomendo. Todo mundo fez aqui, eu acho. Não, no último hangout todo mundo tinha feito. Fala, Maurício. Cara, de resto, enfim, o André falou, né? A gente está com um projeto aí para o ano que vem, né? Fazendo um paralelo de educação aqui na Índia. Muito interessante, é uma viagem para educadores, tá? A gente está agora começando aqui também o nosso primeiro congresso de yoga na escola, que está já para ser lançado agora. A gente vai estar soltando isso, estou falando para vocês em primeira mão, que a gente está chamando os professores que trabalham em escolas, né? E fora isso, estamos chamando também professores que trabalham com yoga dentro do nível universitário. Então vai ser um congresso muito legal que vai estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro e que em breve eu espero estar podendo divulgar para vocês. A gente está com formação, né? A yoga educativa, a gente está com todo o trabalho de metodologia, a gente está com curso em julho no Rio, outubro estamos em Porto Alegre, janeiro estamos em São Paulo, e a gente vai também em São Paulo de agosto a dezembro com com outros cursos, e estamos em Brasília também, em Belo Horizonte. Então, por todas as capitais do Brasil, tem sempre polos do Centro de Estudos de Yoga e Educação, que estão fazendo esse trabalho de yoga nas escolas, que se reúnem com periodicidade, assim, de uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, a troca de informação.
Essa é a função básica do Centro de Estudos. E o nosso site é o yogaeducativa.com ou yogaeduc.com.br. Eric. Bom, eu coordeno o Instituto Naradeva Chala, que funciona em São Paulo, no bairro da Pompeia. Acho que só o Maurício e você não teve lá ainda, Arnoldo. Acho que o resto do pessoal, todo mundo já esteve lá. O Carlos trabalhou, já deu aula lá, né? O Mahesh já foi lá, André também. Instituto que foi fundado pelos meus pais, e hoje eu e minhas irmãs ali coordenamos o Instituto. A gente tem vários núcleos hoje, está maior, a gente ampliou. Tem um núcleo só de yoga, um núcleo só de Ayurveda, de Jyotisha e outras atividades, todas linkadas à cultura. A gente chama hindu para ser uma coisa mais popular, mas da cultura ali que vem daquele subcontinente, daquele pedacinho ali do planeta maravilhoso que todos nós provavelmente somos apaixonados. E a gente tem o curso de... O tema é yoga, né? A gente montou um núcleo de yoga ali, e a gente, desde 2013, a gente se filiou a 2 universidades e a gente registrou o nosso curso como pós-graduação Lato Sensu, que bate um pouquinho no que aquilo que eu estava batendo um papo com o Maurício ali, né? Que eu também acredito muito nisso, de a gente melhorar o curso, tá se submetendo às regras do MEC, seja elas boas ou não boas. Para quem faz isso, sabe a dor de cabeça que é essa burocracia no Brasil, que é uma coisa de louco, taxa para tudo que é lado, é imposto, e não vem certificado, e demora, é aquela coisa maluca que é do Brasil. Mas a gente está firme e forte porque o nosso instituto também acredita nessa união entre a tradição, se eu posso chamar dessa forma, com essa modernidade. A gente vê essa necessidade e o quanto é importante, né? Então a gente tem um curso lá que a gente conseguiu esse registro, a duras penas conseguimos, e a gente quer aumentar ainda mais, crescer e deixar isso mais bonito aí para quem pretende trabalhar aí SUS e outras coisas mais. É um caminho a mais, porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive precisa de um documentozinho na parede. A gente sabe que é importante, mesmo a gente sabendo que a tradição não dá um certificado, mas é tão importante quanto também, né? E esse é o trabalho que a gente faz. Depois, quem está assistindo e que quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, o site é naradeva.com.br. Tem tudo lá, todas as nossas atividades ligadas a toda essa cultura maravilhosa. Agradeço o Arnoldo pelo convite, todos os colegas aí por esse bate-papo, e que tenha muito mais bate-papo disso com outras pessoas, com outras facetas, que a gente possa falar do yoga sem briga, sem nada disso, que a gente possa falar com muito amor, respeito e carinho aí, e sempre na maior diversidade possível, pensando nisso, que é a palavra do momento, mas eu acho que é uma palavra que encaixa perfeitamente para o yoga, né? Deixa eu falar rapidão sobre o Mais Yoga. Mais Yoga é uma loucura, tá? Foi uma ideia que surgiu do nada, que foi espalhar yoga, e foi exatamente isso. Então, o que a gente tem no site? A gente tem um formulário que você pode mandar seu currículo, e a gente divulga no mapa do yoga. Assim como eventos também de yoga, Ayurveda, meditação, completamente gratuito, tá? Então é isso, é uma loucura que surgiu, que está crescendo e se espalhando. A gente está com 11 mil likes completamente orgânicos no Facebook, a gente está com o site operacional, e a gente, que eu digo, é eu e a minha esposa, ok? E ela surgiu uma mentalidade aqui do Rio Grande do Sul, do interior, que achava que yoga precisava ser espalhado. Daí a gente começou a entrar no yoga e descobriu que yoga já está espalhado pra caramba. E tem gente do Brasil inteiro que manda material pra gente, e a gente divulga com todo carinho na nossa agenda. E tem gente que nos apoia, professor, está nos apoiando agora com conteúdo, através de alguns vídeos do curso para a gente publicar. O André sempre apoia com bastante ideias. Por exemplo, esse hangout aconteceu por indicação de muitos professores que ele indicou. E é isso. É uma loucura nossa que está crescendo, assim, sei lá o que vai dar. Sei lá o que vai dar. Está ficando lindo e está me aproximando cada vez mais desse universo rico do yoga.
Gente, obrigado de coração, viu? Vamos se encontrar de novo. Repito, eu acho um barato esses hangouts. É uma distância, mas rola uma conexão muito grande aqui. Vocês não veem que está sendo no offline antes, né? Rola piada, rola... Piadinhas ruins. Piadinhas ruins do André. Mas, desculpa, André. Gente, de coração, obrigado por ficar comigo até essa hora, com a gente até essa hora. Arnoldo, e vão rolar outro. Uma coisa legal é a gente lembrar no finalzinho aqui, é que a gente está representando 4 estados do Brasil nesse momento aqui, né? Verdade. Isso é uma coisa bem importante para o tamanho que é o nosso país. 4 estados é bastante já. Santa Catarina, Rio de Janeiro. Você está onde, Marrecha? São Paulo, Guararema. Sim, São Paulo. E você, né? Rio Grande do Sul. Essa hora. Gente, brigadão, viu? Vou dar stop aqui. Obrigado por quem assistiu. Só mais uma coisa. As perguntas que não rolaram agora, eu vou guardar para o próximo Hangout, tá bom? Teve umas 4 perguntas que eu acabei não fazendo. Já, namastê. Namastê. Tchau.